Em 1994, enquanto o mundo ainda tentava entender Göbekli Tepe, um pastor na região da Anatólia, no sul da Turquia, notou algo estranho entre as pedras do seu campo, formas esculpidas que não podiam ser naturais. Anos depois, em 1997, arqueólogos começaram a escavar. O que encontraram não foi apenas mais um sítio antigo, era algo mais profundo, mais antigo e mais perturbador. Bem-vindo a Karahan Tepe, um lugar que pode reescrever não só a história da arquitetura, mas da própria consciência humana. Localizado a apenas 60 quilômetros de Göbekli Tepe, Karahan Tepe faz parte do que os pesquisadores agora chamam de Taştepeler, as Colinas de Pedra, um complexo de pelo menos 11 sítios megalíticos escondidos sob as planícies da Turquia. Mas o que torna Karahan Tepe tão especial? Primeiro, sua datação. Enquanto Göbekli Tepe é datado por volta de 9600 a.C., evidências em Karahan Tepe apontam para 11.000 a.C., ou até antes. Isso o coloca no fim da última Era do Gelo, num momento em que, segundo a história oficial, os humanos ainda eram caçadores-coletores nômades, incapazes de organizar grandes obras. E ainda assim, aqui estão centenas de colunas em T, esculturas de animais, canais de água perfeitos e câmaras subterrâneas alinhadas com precisão astronômica. Como isso foi possível? Quem eram essas pessoas e por que escolheram enterrar seus templos, como se quisessem escondê-los do futuro? Se Göbekli Tepe impressiona com seus pilares gigantes, Karahan Tepe nos confronta com algo ainda mais inquietante. Dezenas de cabeças humanas esculpidas diretamente na rocha viva, emergindo como se estivessem despertando da própria terra. Essas esculturas não são decorativas. Elas estão posicionadas com olhos voltados para o céu, algumas com traços alongados, outras com expressões serenas, quase meditativas. Arqueólogos oficiais chamam isso de arte simbólica. Mas será que é só isso? Observe, muitas dessas cabeças estão alinhadas com o solstício de inverno. Em determinado dia do ano, o sol nascente ilumina exatamente os olhos de uma delas, como se acendesse uma chama interior. Mais intrigante, algumas colunas em T têm braços esculpidos em baixo relevo, mãos cruzadas sobre o abdômen, idênticas às representações sumérias dos Anunnaki. Coincidência? Talvez não. Afinal, os sumérios falavam de aqueles que desceram do céu e ensinaram aos humanos astronomia, agricultura e escrita. Mas Karahan Tepe é milhares de anos mais antigo que a Suméria. Então, de onde veio esse conhecimento? Seria possível que os construtores de Karahan Tepe fossem os próprios deuses mencionados nas lendas? Ou os descendentes de uma civilização que sobreviveu a um cataclismo global como o dilúvio? Há ainda outro detalhe arrepiante. Em várias pedras aparecem símbolos repetidos, um círculo com um ponto no centro, linhas onduladas e o que parece ser um olho aberto. Esse mesmo olho aparece em Derinkuyu, em Çatalhöyük e até em Göbekli Tepe. É um código, um aviso ou um sinal de que todos esses locais fazem parte de uma mesma rede de sabedoria ancestral? Karahan Tepe não é apenas um templo. Escavações recentes revelaram dezenas de salas subterrâneas interligadas, corredores estreitos, poços de ventilação e o que parece ser um sistema hidráulico sofisticado. Isso sugere que o local não era usado apenas para rituais, mas para abrigar pessoas. Mas quem? E por quanto tempo? A arqueologia tradicional insiste que esses sítios eram centros cerimoniais sazonais. No entanto, a escala de Karahan Tepe, com mais de 250 estruturas identificadas até agora, desafia essa visão. Imagine, uma comunidade capaz de mover toneladas de pedra, esculpir com precisão milimétrica e projetar alinhamentos celestes, mas que não deixou cerâmica, ferramentas metálicas ou restos de fogueiras domésticas. É como se tivessem vindo, construído e partido, ou se escondido. Alguns pesquisadores alternativos sugerem que Karahan Tepe era um refúgio espiritual, um lugar onde xamãs ou sacerdotes entravam em contato com forças cósmicas. Outros vão mais longe, dizem que era um observatório dimensional, onde os antigos sintonizavam frequências da Terra e do cosmos. Há até quem acredite que as câmaras subterrâneas foram projetadas para amplificar sons específicos, criando estados alterados de consciência. E há evidências disso. Em certos pontos do sítio, um sussurro se propaga por metros, como se as pedras soubessem ouvir. Seria essa a verdadeira função de Karahan Tepe? Não adorar deuses, mas tornar-se um deles? Aqui é onde a história se torna ainda mais profunda. Textos sumérios, como a epopeia de Gilgamesh, falam de um grande
dilúvio que destruiu a humanidade e de um rei sábio, Utnapishtim, que construiu uma arca para sobreviver. Mas antes disso, os deuses, os Anunnaki, teriam criado os humanos como trabalhadores. Agora, preste atenção. Em Kara-Hantep, há uma escultura conhecida como o Homem-Leão, com corpo humano e cabeça de leão, segurando o que parece ser um recipiente. Soa familiar? É quase idêntico ao deus sumério Enki, o criador da humanidade, frequentemente retratado com um vaso derramando água, símbolo da vida e do conhecimento. Coincidência? Talvez não. E há mais. O geólogo Robert Schoch, famoso por datar a esfinge do Egito como pré-dinástica, analisou o calcário de Kara-Hantep e encontrou sinais de erosão por água em grande escala, algo que só poderia ter acontecido antes de 10.000 a.C., quando a região era muito mais úmida. Isso reforça a ideia de que o local foi construído antes do fim da Era do Gelo, possivelmente por uma civilização que testemunhou e sobreviveu a um colapso climático global. Seria Kara-Hantep, então, parte de um sistema de preservação do conhecimento erguido por sobreviventes de uma era perdida? E se os Anunnaki não fossem alienígenas, mas humanos avançados de uma civilização anterior tentando recomeçar a humanidade após o dilúvio? As pedras de Kara-Hantep não respondem, mas elas observam. As famosas colunas em T de Kara-Hantep, assim como em Göbekli Tepe, são o coração do mistério. Altas, pesadas, esculpidas com precisão cirúrgica. Elas não servem a nenhuma função prática conhecida. Então, por que existem? A arqueologia oficial diz que representam humanos estilizados, com os braços cruzados. Mas olhe mais de perto. Muitas têm símbolos gravados com precisão matemática. Animais como raposas, cobras, escorpiões e abutres. Cada um desses animais tem um significado simbólico profundo nas tradições antigas. A raposa, por exemplo, é associada à astúcia e à transição entre mundos. O abutre, ao renascimento após a morte. A cobra, a sabedoria oculta e a energia da terra. E o escorpião, na astronomia antiga, representa a constelação de Escorpião, que em 10.000 a.C. marcava o ponto vernal, o início do ano cósmico. Será que esses símbolos não são decoração, mas um calendário estelar codificado em pedra? Mais intrigante, as colunas em T sempre aparecem em pares, como se representassem dualidades, céu e terra, masculino e feminino, vida e morte, e entre elas há sempre um espaço vazio. Alguns pesquisadores acreditam que esse espaço era onde os iniciados ficavam em pé durante rituais, alinhando o seu corpo com as forças representadas. Outros sugerem que as colunas funcionavam como antenas ressonantes, captando frequências telúricas. E há uma teoria ainda mais ousada. As colunas em T são uma representação do DNA humano, com os braços simbolizando as hélices. Se for verdade, Kara-Hantep não é só um templo, é um mapa da própria essência humana. Uma das perguntas mais perturbadoras sobre Kara-Hantep e todos os sítios de Tasht-Tepeler é: por que foram intencionalmente enterrados? Não houve destruição, não houve invasão. Os construtores preencheram cuidadosamente cada câmara com terra e pedras como se quisessem preservar o local ou escondê-lo. Por quê? A explicação convencional é que com o surgimento da agricultura e das cidades, esses centros perderam sua importância. Mas isso não explica a precisão do enterro, camada por camada, quase ritualística. Seria possível que os construtores soubessem que uma catástrofe se aproximava? Um impacto cósmico? Uma inversão dos polos? Um evento que tornaria a superfície inabitável por gerações? Há indícios de que sim. Camadas de sedimentos em todo o mundo mostram picos de platina e níquel por volta de 10.900 a.C., sinais de um possível impacto de cometa que teria desencadeado o chamado Younger Dryas, um retorno súbito à Era do Gelo. Se isso aconteceu, sociedades avançadas teriam colapsado. E os sobreviventes talvez tenham construído lugares como Kara-Hantep não para adorar, mas para esperar. E quando o mundo se estabilizou, selaram tudo como um templo-tempo, destinado a ser encontrado só quando a humanidade estivesse pronta novamente? Hoje estamos desenterrando esses locais, mas estamos prontos para o que eles revelam? Ou estamos repetindo os mesmos erros de uma civilização que desapareceu por esquecer o que as pedras tentaram nos dizer? Kara-Hantep não é apenas um sítio arqueológico, é um espelho. Ele nos mostra que a história humana não é uma linha reta de progresso, mas um ciclo de ascensão e colapso. E talvez, neste exato momento, estejamos nos aproximando de outro ponto de virada. As mesmas forças que moldaram o fim da Era do Gelo, instabilidade climática, eventos solares,
colapsos ecológicos estão de volta. Será que os construtores de Karahan-Tepe sabiam disso? Será que suas esculturas, alinhamentos e símbolos não são apenas arte, mas um sistema de alerta codificado em pedra para atravessar milênios? Há algo profundamente simbólico no fato de que as cabeças em Karahan-Tepe emergem da rocha, como se estivessem despertando. Talvez elas não representem os antigos, mas nós que agora escavamos a terra em busca de respostas, nós que olhamos para o céu com as mesmas perguntas. A diferença é que desta vez temos tecnologia, ciência e acesso a esses locais proibidos. A pergunta final não é quem construiu Karahan-Tepe, é o que vamos fazer com o que ele nos revela. Se Göbekli Tepe é um templo, Karahan-Tepe é um chamado, um lembrete de que o conhecimento verdadeiro não está nos livros, mas nas pedras que sobreviveram ao tempo. E talvez, só talvez, o maior perigo não esteja no que foi enterrado, mas no que decidimos ignorar. Se este vídeo tocou algo em você, compartilhe, inscreva-se e continue questionando, porque a verdade não está escondida no passado, está esperando embaixo dos nossos pés.